caros amigos e amigas, prezados colegas, vamos dar hoje continuidade às nossas conversas sobre o que é jornalismo. E retomamos essas conversas abordando o jornalismo como processo. É essencial que a gente perceba, quando lemos um jornal, quando assistimos a um telejornal, que o jornalismo que nos traz as notícias, na realidade, ele assenta não apenas sobre a atualidade. A atualidade não é o seu único fundamento. O jornalismo tem dois grandes fundamentos, nos quais está enraizado, aos quais serve, mas dos quais também se nutre. De um lado, a atualidade, com aquilo que acontece, de outro lado, a sociedade, como fonte de razões para se atribuir valor aos acontecimentos e para avaliar a qualidade das ações humanas que são noticiadas. Vamos conversar sobre esses dois grandes fundamentos do jornalismo, sem os quais não dá nem para entender, nem para fazer, nem para criticar, nem para ensinar jornalismo. A atualidade é um conceito simples de explicar, porque a gente pode dizer que a atualidade é aquilo que acontece. Pelo menos é assim que os dicionários definem a palavra, o termo. Mas, na realidade, para o jornalismo, a atualidade não é apenas aquilo que acontece. Para o jornalismo, é aquilo que de importante acontece. Ora, as coisas que são importantes no jornalismo para o jornalismo são importantes porque podem transformar a realidade, porque podem interferir na vida das pessoas. Quanto maior o seu potencial de transformar a realidade e interferir na vida das pessoas, tanto maior é a importância que esses fatos, que esses acontecimentos, que essas falas têm ou podem ter. Por outro lado, como atribuir valor às coisas sem uma fonte de critérios? E é aqui que entra a sociedade como outro grande fundamento do jornalismo. Porque a sociedade é a fonte das razões do agir humano. A sociedade é entendida não como um conjunto de agrupamentos humanos, mas como uma dinâmica de vida assentada em princípios e valores que são o resultado de um processo histórico de acordos e conflitos, de conflitos e acordos. Vamos exemplificar. Hoje, a mulher, depois da última reforma do Código Civil, a mulher está rigorosamente em pé de igualdade com o homem, tem os mesmos direitos de cidadania, tem o mesmo estatuto de cidadania. Então, quando nós hoje olhamos para qualquer acontecimento em que a dignidade da mulher esteja sendo vilipendiada ou esteja sendo ofendida, nós temos a fonte de critérios que a própria sociedade gerou, isto é, os novos valores estabelecidos, as novas leis estabelecidas, para julgar os fatos, para saber se eles são convenientes ou inconvenientes para a sociedade, para saber que mérito eles têm, para que a gente não olhe apenas para a materialidade dos acontecimentos, mas olhe também para o seu significado. Então a sociedade é a fonte das razões éticas para que a gente possa atribuir valor ao que acontece, possa decidir o que é mais importante ou o que é menos importante e decidir também por que as coisas são importantes ou deixam de ser importantes. A sociedade, por exemplo, manifesta-se no artigo 5º da Constituição, que nos diz o seguinte: todo cidadão brasileiro tem direito à igualdade, tem direito à dignidade, tem direito à vida, tem direito ao trabalho, tem direito à saúde, à educação, tem o direito de ir e vir, tem o direito de votar e ser votado, tem o direito aos sigilos da privacidade, tem o direito à propriedade. Então, este é o ideário da nação com a qual temos um compromisso. E aqui está a fonte de razões para olharmos a realidade e podermos avaliar os fatos que dela brotam como ações dos sujeitos sociais. Então, é importante que a gente saiba, quando se exige ética do jornalismo, está-se exigindo do jornalismo que ele tenha compromissos com os valores que a sociedade estabeleceu e pelos quais ela se manifesta. Aqui está a fonte das razões do agir jornalístico, para que o jornalista, ao observar os fatos, possa atribuir significado. E a fonte também dos critérios para que o jornalista decida o que é mais importante e o que é menos importante.
nós poderíamos dizer assim, que para olhar a realidade e relatar o que nela acontece, o jornalismo precisa de técnicas. Mas, para atribuir valor às coisas que acontecem, o jornalismo precisa ter um compromisso essencial com o projeto ético da nação. Isto é, um compromisso essencial com os valores e os princípios da sociedade. Vamos ficar hoje por aqui, porque esta é a base do entendimento do jornalismo como processo. Mas isto se desdobra em novas abordagens que ficarão para a próxima semana.